Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Capítulo 8. Piedosas mulheres acompanham Jesus. Além dos apóstolos e dos discípulos que acompanhavam o Mestre, não se confundindo com a massa que o procurava, havia um grupo de destacadas mulheres. Inusitadamente eram do grupo dos que seguiam o Senhor pelos lugares onde passava. Ter mulheres como discípulas era inaudito entre os mestres judeus. Jesus começava uma nova ordem de coisas com a integração da mulher. Depois disso, Jesus deixara sua terra, Nazaré, assim como sua família. Andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Esta era a sua missão. Deixava de pregar o reino só quando se recolhia em momentos de intimidade com o Pai, quando se recolhia em oração. Os 12, anteriormente vocacionados para serem seus imediatos colaboradores, estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Os rabis judeus nem mesmo dirigiam a palavra a mulheres em público, muito menos as aceitavam como discípulas. O comportamento de Jesus não somente é um fato único, como chega a ser escandaloso. Os nomes de algumas dessas discípulas, várias das quais estarão aos pés da cruz, eram Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, ou melhor dizendo, a que tinha sido curada de enfermidades graves por Jesus, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o assistiram com as suas posses. Era próprio dos discípulos fazer o máximo de vida comunitária com os mestres, assim como servi-los em suas necessidades fundamentais. Jesus queria apenas o seguimento e a identidade de vida. Estar com ele para ser como ele. Dar continuidade ao seu ministério. Parábola do semeador. Lucas apresentara ao Senhor pregando diretamente ao povo, no Sermão das Bem-aventuranças. No mais, foram ensinamentos indiretos por meio de outros sinais extraordinários. Agora dirige-se aos seus seguidores por meio de uma parábola que, por sinal, será interpretada pelo próprio Mestre. Ele se serve de fatos verossímeis, conhecidos pela grande maioria de seus ouvintes, para ilustrar sua doutrina, nem sempre compreensível num primeiro momento. Havia-se reunido, ao derredor do Senhor, uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele.
Ele percorria cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino. Mas sua fama ia muito além. E àquelas pessoas rudes, sinceras e práticas, não afeitas a maiores raciocínios, ele lhes disse essa parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. Esta realidade era uma constante na vida dos judeus, pois Israel era um país eminentemente agrícola e pastoril. O mestre continuou: e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Pequenos atalhos que encurtam as distâncias sulcavam aquele terreno, como os nossos campos não cercados, onde são lançados os grãos. Por eles passavam os viandantes, e a semente foi pisada. Nem chegou a germinar, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu no pedregulho. Nosso chão é essencialmente pedregoso e é arado, após a sementeira, com arados toscos de madeira. E tendo nascido a semente, não arraigou nem se desenvolveu, secou por falta de umidade. Outra porção da semente caiu entre os espinhos, que proliferam abundantes e viçosos no nosso chão pedregoso. Cresceram com ela os espinhos. Estes se desenvolveram mais rapidamente que os brotos da semente e sufocaram-na. Outra parte dos grãos, porém, caiu em terra boa. Tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isto, Jesus acrescentou, alteando a voz, enfatizando o que desejava que fosse gravado pela multidão que o seguia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tendo-se afastado a grande multidão, e uma vez a sós com o mestre, os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Antes de atender o pedido feito pelos seus seguidores mais fiéis, ele respondeu: a vós, que estáis mais perto de mim e mais interessados em ouvir e acatar a palavra, vos é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus. Só quem abre sinceramente o coração à palavra compreende realmente a mensagem do céu. Mas aos outros se lhes fala por parábolas. São os que se contentam apenas com a palavra em sua mensagem inicial. Seu centro de interesse está voltado para outras coisas, de forma que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Isso acontece por se colocarem como maus acolhedores da palavra que lhes é abundantemente semeada. Voltando ao pedido formulado pelos discípulos, disse: eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Ela é abundantemente semeada nos corações nas mais diversas circunstâncias da vida. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Repetem no segredo da vida o drama do jardim celeste, quando o casal humano preferiu acolher a tentação da serpente a ser fiel à voz divina. Ela continua levando a melhor na tentação. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam. Tantos judeus saíram da escravidão do Egito na alegria da libertação, mas depois vieram as tentações, as agruras do deserto. Sentiram saudades da vida sob o domínio do faraó. Saíram do Egito, mas não entraram na terra prometida. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho,
são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. Transformam os bens necessários para a vida em ídolos, vivendo consequentemente em função deles. Assim, os judeus no deserto coletaram ouro para transformá-lo em um bezerro, como se fora o Deus libertador. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Esta foi a exigência fundamental antes da aliança. Quem ouve a palavra de Deus deve acolhê-la. Só assim acontece o mistério de vida e amor. Após ter explicado a parábola aos seus e mostrado como o demônio trabalha os corações para que a palavra não seja acolhida, com várias sentenças, mostrou o caráter público e a insistência a ser dada à evangelização. Dizia: ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, ao rés do chão, a nada iluminando. Ou a chama se apaga, ou produzirá um indesejado incêndio. Mas a põe sobre um castiçal, para iluminar os que entram, ou, concretamente falando, os que estão em casa, e, de modo especial, os que abraçam a fé. Mas o que agora vos digo em particular não deve ficar encerrado entre quatro paredes, como se for uma mensagem reservada apenas a alguns privilegiados. Deve atingir os quatro pontos da terra, porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta, principalmente em se tratando da mensagem de salvação. Assim, os que foram iluminados pela palavra divina devem tornar-se luzeiros para o próximo. Partindo da dolorosa experiência observada e vivida pelo povo sofrido de então, quando os ricos ficavam mais ricos e os pobres mais pobres, Jesus chama a atenção de todos dizendo: vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver, lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A palavra é dada a todos. A quem a recebe, mais lhe será dado. A quem a recusa, até o que imagina ter, ser-lhe-á subtraído. A mãe e os irmãos de Jesus. De maneira menos rude que Marcos, Lucas compara a nova família, constituída pelos que creem, com a família carnal de Jesus. Sem renegar seus familiares sanguíneos, o mestre declara que o são, e de modo mais sublime, os que acatam a palavra de Deus. Ele continua enfatizando a força e a eficácia da palavra. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão que o seguia e o rodeava, até porque, na ocasião, encontrava-se no interior de uma casa. Para terem mais segurança nos diversos tipos de problemas que enfrentavam, os judeus possuíam a chamada Lei do Redentor. Os familiares deveriam permanecer vinculados estreitamente para se auxiliarem e se defenderem em questões sociais, econômicas e de justiça. Todos os parentes eram tidos como irmãos, a ponto de a língua ignorar especificações de parentesco como primos, sobrinhos. Assim, com Maria estavam outros familiares do Senhor, aqui chamados de irmãos. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te.
confirmando e esclarecendo ainda mais o significado e a importância da palavra, ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Por sinal, minha mãe o é duplamente, uma por ter me dado a vida, outra por ser modelo de quem ouve e acolhe a palavra de Deus. Precisamente por esse motivo, foi pelo Espírito Santo proclamada bem-aventurada a que acreditou. A tempestade acalmada. Jesus até há pouco falara da eficácia da palavra. Agora, acalmando a fúria do vento e das águas, mostra ser possuidor da palavra. Era detentor de um poder que o fazia obedecido até pelas forças desencadeadas da natureza. Esta manifestação de poder será feita ante os olhos atônitos de seus discípulos, por sinal, muito tardos em crer. As interrogações que se sucedem ao milagro já são um bom início. Num daqueles dias, ele subiu com seus discípulos a uma barca. Jesus era frequentemente assolado e comprimido pela multidão. Para poder exercer seu ministério sem ser perturbado pela massa de pessoas que o comprimia, pregava de uma barca. Além disso, era necessário que evangelizasse todas as ovelhas dispersas de Israel. Não podia ser prisioneiro da multidão que o queria para si. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Os trabalhos apostólicos junto às multidões, cada vez maiores e mais exigentes, não lhe deixavam tempo livre para o devido descanso. Enquanto dormia, desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A bacia do Jordão, na qual se localiza o Lago de Tiberíades, é a maior depressão topográfica do mundo. Como tal, está sujeita a inesperadas mudanças atmosféricas, ocasionando violentas tempestades. Não obstante as ondas e o vento, Jesus continuava dormindo. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Embora gente experiente do mar, e precisamente por isso, os discípulos aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Quem sabe imaginaram Jesus, que manifestou tantos poderes em outras ocasiões, faria o mesmo também agora. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. O Mestre revela-se aos espantados discípulos não tanto ser superior a Jonas, mas igual a Javé, que vence o caos a dominar na obra da criação. Revela-se ainda que, atendo à oração, pode salvar o ser humano quando à mercê das forças adversas da natureza. Voltando aos emudecidos companheiros de viagem, Jesus perguntou-lhes então, questionando-os: onde está a vossa fé? Há tanto tempo estou convosco e ainda estão com os corações assim obnublados? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Com essas interrogações, eles se solicitavam entre si a descobrir ante quem realmente estavam. O possesso e os porcos.
O evangelista apresenta Jesus fora da terra dos judeus e em luta contra uma legião de demônios. Patenteia-se o poder taumaturgo e libertador do Mestre, sempre em benefício do ser humano, assim como a expansão de seu poder. De certa maneira, o Senhor vence o demônio como que na pátria dele, na terra dos pagãos e no mundo da impureza. Os muitos elementos folclóricos na narração e de importância secundária podem distrair a atenção do que quer dizer o evangelista. Poder de Jesus sobre as potências do mal, o ser humano libertado que reencontra sua dignidade e a inesperada reação dos habitantes do lugar. Navegaram Jesus e seus discípulos para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Esses dados são genéricos e é impossível identificar o território desse povo com as vizinhanças de Gerasa, que está bastante longe do lago. Mas trata-se do Além-Jordão, portanto, de terras pagãs. E os judeus a consideravam terra do demônio. Para lá se dirige o Senhor, para derrubá-lo em seus redutos. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Assim diagnosticavam o pobre doente por viver despido e, também, por ficar entre os túmulos, lugar tido como impuro. Ao ver Jesus, o doente prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, em nome do mundo satânico, contra o qual se levantava o Mestre: Por que te ocupas de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. A simples presença do Senhor perturbava o reino demoníaco. O demônio podia reconhecer a natureza de Jesus, mas isso não implicava uma necessária conversão. O doente tomou tal atitude ante o Senhor porque Jesus ordenara anteriormente ao espírito imundo que saísse do homem, sem questionar fossem eles muitos ou apenas um. Pois há muito tempo que se apoderara dele, e os parentes guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés, mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos, lugares tidos também como habitações demoníacas. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? O mestre interrogou, sem levar em consideração se eram um ou mais os demônios. Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam, numerosos como se for uma legião romana, que variava de 5 a 6 mil homens. Este número portentoso não seria obstáculo ao poder libertador de Jesus. E pediam-lhe os demônios que não os mandasse ir para o abismo, para a morada satânica definitiva antes do tempo, antes da vitória final do Messias, que pudessem ter o reinado ainda dilatado na terra. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Os porcos eram considerados animais impuros pelos judeus. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles. Estes animais eram considerados ironicamente pelos judeus como morada digna dos espíritos malignos. Ele permitiu. Numa primeira e até cômica manifestação do exorcismo realizado, saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos. E a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro impetuosamente no lago e afogou-se. Nem mesmo em animais tidos por impuros, os espíritos maus encontraram repouso e acolhida. Começaram a ser vencidos por Jesus. Começaram a ser destronados. Começou o tempo vitorioso do reinado messiânico.
Quando aqueles que os aguardavam viram o acontecido, fugiram, sem dar espaço aos seus corações para interrogações sobre os mistérios que estavam acontecendo entre eles, e, assustados, foram contá-lo na cidade e pelo campo. Reagiram não diferentemente dos porcos. Transformaram-se em simples anunciadores de um acontecimento e não em mensageiros da salvação que se fazia presente entre o povo. Ainda não chegara o tempo da missão e conversão dos pagãos. Saíram eles, pois, os assustados ouvintes dos apavorados informantes e não anunciadores, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado, vestido e calmo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios. Estava, portanto, na postura de um discípulo. Não era aquele o espetáculo que estavam habituados a contemplar periodicamente. Quanto aos porcos, nenhum sinal, a não ser corpos boiando nas águas. Ao questioná-los, duas imagens contrastantes. De um lado, os estragos operados pelos demônios, o que significava prejuízo. Do outro, a saúde e a paz restituídas por Cristo, e que era libertação. E os recém-chegados habitantes da região, tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Era inevitável que, ante o espetáculo contrastante, fosse feita uma escolha. Então todo o povo da região dos Gerazenos não se deixou levar pelo santo temor e respeito que se seguem à manifestação extraordinária de Deus, mas pelo pavor que se torna obstáculo à chegada da fé. Então rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de um grande temor. Fizeram assim uma escolha clara e de graves consequências. Jesus subiu à barca para regressar. Porém, nem toda a semente semeada pelo Senhor foi perdida, pois neste momento pedia-lhe o homem de quem tinham saído os demônios para ficar com ele. Oferecia-se a ser um dos discípulos ambulantes, do grupo dos que seguiam o Mestre, como tantos outros. Mas Jesus despediu-o, dizendo: Estás livre do que te oprimia, do que te impedia seguir teu caminho desembaraçadamente. Contudo, ainda não chegou a hora dos pagãos. Volta para casa e conta quanto Deus te fez. Serás um sinal entre os teus, dos quais vivias afastado. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. Não deixou de se transformar, assim mesmo, num ardoroso discípulo do Senhor. A filha de Jairo, cura de uma doente. Jesus manifestara seu poder sobre os demônios e as forças da natureza desencadeadas contra o ser humano. Agora manifesta seu domínio libertador sobre a doença e também sobre a morte. Essas vitórias são descritas em duas narrações intimamente vinculadas entre si. Embora pareçam diferentes, vão se manifestando num crescente lógico na caminhada de Jesus. As beneficiárias diretas são duas mulheres. A população era como ovelhas sem pastor. Parecia seguir à distância os passos do Mestre, chegando a adivinhar as direções que tomava. Tanto que, à sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro. Pessoas de distintos níveis procuravam o Mestre. Não obstante sua destacada posição social, Jairo lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, portanto, em idade núbil, mas que estava para morrer, deixando assim os pais sozinhos, tolhidos em suas esperanças
e em seus sonhos de posteridade. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo, que o seguia em cada passo e em todas as direções. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. Isso demonstra que o Senhor usava mantos com borlas e cordões coloridos, conforme o faziam os mestres judeus. Mesmo reduzida ao estado de pobreza, a infeliz senhora continuava carregando os males da doença, assim como a pecha da impura. Toda mulher com fluxo sanguíneo, além da impureza pessoal, também contaminaria os objetos que usasse, as pessoas nas quais tocasse. Isto a tornava uma marginalizada, alguém a ser evitado. O gesto da mulher foi uma prece implícita animada pela fé. E no mesmo instante que ela tocou na orla do manto de Jesus, lhe parou o fluxo de sangue. Foi uma cura sem ordens explícitas por parte do mestre, sem pedidos formais por parte da enferma. Sem revelar a menor reprovação, mas pedagogicamente, Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Era interessante que os circunstantes tomassem conhecimento das manifestações salvadoras presentes no meio do povo, por mais ocultas que fossem. Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Não tem nenhum sentido perguntar quem foi que o apertou. Mas para o Senhor houve um toque distinto, entre os outros sem maior significado, a ponto de produzir uma especial reação que dele saiu, como uma energia particular. Por isso Jesus replicou: alguém me tocou, e não simplesmente me comprimiu, porque percebi sair de mim uma força libertadora. A mulher viu-se descoberta. Desconhecia as intenções benfazejas e pedagógicas de quem tanto admirava e em quem colocava suas últimas esperanças. E mesmo sabendo-se atendida em seu silencioso pedido, foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado, invadindo-lhe a privacidade, forçando-lhe a vontade taumaturga, e como logo ficara curada. Que todos a perdoassem pelo fato de, mesmo em estado de impureza legal, se imiscuir na multidão, contaminando quem dela se aproximasse. O que acontecera, o testemunho dado pela sofrida enferma e seu atual estado de sofrimento eram suficientes para que o mestre manifestasse a glória de Deus na presença da multidão. Voltando-se para ela, confirmando a cura, dá-lhe igualmente a paz. Por isso Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Desse modo, patenteou-se que a cura não era o objetivo último da ação do Senhor, mas simplesmente o sinal de algo mais sublime e mais completo que Ele pode e quer dar à humanidade. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Ele viria para vencer a doença, mas esta foi a vencedora, precipitando a morte. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Não eram palavras consoladoras, mas apelo à confiança.
O que acontecera com o filho da viúva de Naim e que teve tanta repercussão, ele, também filho único de mãe viúva, chegara ao conhecimento de Jairo? Ao ser humano, pede-se o máximo que pode dar para liberar a ação divina. Pede-se a fé. Sem ela, acontece a verdadeira morte. Muita gente acompanhava o momento doloroso vivido pelo casal ferido pela dor. Ofereciam o máximo que podiam dar, a solidariedade. Mas para Jesus, aquele momento era de maior importância, pois a morte pode ser para a glória de Deus. Quando Jesus chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago, João, com o pai e a mãe da menina. O que aconteceria pedia disponibilidade para se ler à luz da fé, prontidão em testemunhar a manifestação de Deus. E deveria ser mantida a tradição no seio da comunidade futura. Daqui, a presença mais uma vez dos 3 apóstolos em acontecimento tão marcante. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Era a reação de quem não estava à luz da fé, e sim possuído por sentimentos puramente humanos. Mas Jesus disse: Não choreis. A menina não morreu, mas dorme. A verdadeira morte é a definitiva. As demais não passam de um sono ilusório e passageiro. Zombavam dele, pois sabiam bem que estava morta. Estavam seguros da própria segurança, que não passava de mera ilusão. Arraigados nessa certeza, trançavam-se ao apelo da fé a mensagem posterior de salvação. Mas, segurando ele a mão dela, pronto para auxiliá-la a levantar-se de onde jazia, e como que arrancando-a das gargantas do Sheol, a habitação dos mortos, disse em voz alta: Menina, levanta-te. Esta voz deveria ecoar mais profundamente nos ouvidos e nos corações dos vivos que nos da morta. Voltou-lhe a vida, e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Constatava-se que ela não era um fantasma e que estava reintegrada no mundo dos vivos, livre não apenas da morte, como da doença mortal. Seus pais ficaram tomados de pasmo. É uma das reações típicas diante das manifestações extraordinárias e inesperadas da divindade. Só a Deus é dado restituir a vida a um morto. O Mestre operou o portento em nome próprio, diferentemente do que fizera Elias. Precisamente em vista dessa profunda mensagem, Jesus ordenou-lhes que não contassem a pessoa alguma o que se tinha passado. Em si, o fato era impossível de ser ocultado, mas foi operado para dar a vida da fé para quem não a tinha. Lamentavelmente, os circunstantes estavam fechados à conversão. Não adiantava ser propalado aos 4 ventos, pois não aconteceu para suscitar curiosidades. Só para quem estava aberto à luz superior teria maior significado. Diferentemente, seria um fato extraordinário, porém, fechado em sua esterilidade.